aqui. Então o pastor Cláudio, a pastora Marlene, eles estavam conosco ali em Campo Grande, Veriana, Campo Grande. Mas a obra cresce, né? Assim como a igreja de Antioquia cresceu. Então, quando a igreja cresce, a gente precisa enviar alguns obreiros para outros lugares. E a Veriana, no Rio de Janeiro, está crescendo, pela graça de Deus. E aí a gente fica com dois sentimentos: um sentimento de alegria de ver a igreja crescendo, mas um sentimento de tristeza, como seres humanos, que nós temos que abrir mão desses obreiros maravilhosos. Quem estava na igreja no domingo passado, eu ouvi a mensagem que o pastor Cláudio pregou, e a mensagem que a pastora Marlene pregou na quinta-feira, né? Meu Deus, mas a obra de Deus é assim. Nós não somos donos de ninguém, nós somos apenas o quê? Cooperadores, todos juntos. Então, assim como na igreja de Antioquia, como cresceu, e aí diz que eles jejuaram e oraram, e foi o Espírito Santo que disse: apartai Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então não tenha dúvidas, viu, pastor Cláudio, pastora Marlene? Foi o Espírito Santo, como foi pregado hoje aqui, o Espírito Santo que habita em nós, foi que ordenou para que apartasse vocês para essa obra que o Senhor chamou em Vasconcelos. E não tenha dúvida também, pastor William e pastora Kátia, que foi o Espírito Santo que orientou para que vocês fossem o suporte, auxiliares dele daqui nessa obra, assim como mais algumas famílias que nós designamos para estar aqui. Então, o Senhor nos ordena e a gente só obedece. E eu tenho certeza, irmão, não tenho dúvida, né, que essa igreja, ela vai crescer de forma extraordinária nesse lugar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Eu não tenho dúvida, porque foi o Espírito Santo que ordenou para que eu separasse eles para cá. E mais algumas famílias, para que essa igreja fosse plantada aqui em Vasconcelos. E aí a Bíblia diz em Atos que o que faz a igreja crescer, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então eu quero dizer para pastor Cláudio, pastora Marlene, pastor William, diaconisa Kátia e as famílias que foram designadas para cá: se vocês perseverarem na doutrina, se vocês perseverarem na palavra, se vocês perseverarem na comunhão, no partir do pão e na oração, te prepara, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Porque a Bíblia diz que depois que eles fizeram isso, a igreja caiu na graça do povo. Essa igreja aqui vai cair na graça do povo, viu? Vai cair na graça do povo. E aí diz: e o Espírito Santo acrescentava as almas que deviam ser salvos. Assim como lá em Campo Grande a igreja caiu na graça do povo, aqui em Vasconcelos essa igreja vai cair na graça do povo, e esse espaço vai ficar pequeno em breve, para a glória de Deus Pai. Eu posso ouvir um amém aí? Vamos ficar de pé. Quero pedir a ti para dobrar o joelho, para chamar aqui o pastor Donizete. Dobra o joelho, pastor Donizete vai orar por eles agora. E diz: enviaram e se despediu. Se despediu no sentido seguinte: agora eles têm um povo, um rebanho para cuidar. Eles continuam sendo verianos, mas agora aqui em Vasconcelos. Amém? Então eu vou passar o microfone para o pastor Donizete, que ele representa a autoridade do nosso pastor presidente, para dar posse, né, ao pastor Cláudio, sua esposa, a pastora Marlene, pastor William, a diaconisa Kátia, como seus vice-dirigentes. Amém. Oremos.
Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos. Senhor, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que temos aqui de ouvir a Tua palavra, de ter esse momento contigo, Senhor. Eu peço agora que derrame uma unção nova sobre os Teus servos que vão dirigir esse local. Enche eles de graça, de sabedoria e de muito discernimento, e que o Teu Espírito Santo habite em cada coração que estiver aqui e que entrar nesse lugar. Abençoa ricamente cada um deles, Senhor. A sua esposa também, abençoa ela, ter discernimento, que ela seja uma grande companheira no ministério, e que ela, juntamente com seu esposo, trabalhem e ajudem cada família que está nesse lugar, apacentando cada ovelha do Senhor. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. Obrigado. Podem voltar para os seus lugares, pastora Marlene. Eu vou passar a palavra agora, podem assentar, o pastor Cláudio, que a partir de hoje é o pastor dessa igreja. Então vocês que estão nos visitando, que voltarem, se reúnem aí, se amontoam aí, que ele vai jogar rede. Simplesmente por um comando de uma voz dizendo, joga do outro lado. Eu fico imaginando o reboliço dos peixes já indo naquela direção. Na direção onde Pedro ia jogar a rede. Quando nós viemos para cá, inauguramos essa igreja hoje, eu fico imaginando que Vasconcelos, sendo o outro lado, as almas, as vidas já estão correndo na nossa direção. Estão correndo na nossa direção. Esse lugar vai ficar pequeno, o Senhor vai nos honrar. Pode passar o tempo, pode rolar as águas, mesmo que todo